6. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Como a gente viu nas 2 semanas atrás, Jesus ele havia ressuscitado. Lembra capítulo 24, início do versículo 1? As mulheres que haviam acompanhado, né, o sepultamento de Jesus aguardaram o sábado, se planejaram, e aí foram bem cedo pela manhã, aonde? Ao túmulo de Jesus, para poder fazer o preparo, né? Que os homens, em razão da proximidade do sábado, não puderam fazer. Fizeram o transporte de Jesus, ou seja, do corpo, envolveram num lençol, levaram até um sepulcro novo, onde a entrada era vedada com uma pedra. Em outros, nos livros sinóticos, declara que os soldados, né, em Mateus fala que os soldados romanos estavam guardando, né? E aí, num determinado momento, os anjos vieram e o túmulo foi esvaziado e Jesus já não estava mais lá. As mulheres, no dia seguinte, versículo 1, né, ao irem lá, estavam se preocupando, qual é, né? Quem é que vai nos retirar a pedra? A barreira, a dificuldade, que normalmente os homens, né, quando eu digo os homens, a humanidade como um todo, a gente se preocupa. A gente tenta ver logo a dificuldade. Só que Jesus, Deus, ele está olhando além. Diferente de mim e de você, ele já está olhando a solução, a forma como ele vai intervir. Então, nós podemos ver que aquilo que elas estavam preocupadas, ao ver no versículo 3, ao chegarem lá no versículo 2, havia sido removida a pedra. Entraram no sepulcro, e onde estava Jesus? Não estava, o túmulo estava vazio. Elas, assim, naquela expectativa, vão contar aos outros, né? Elas vão relatar aquilo que os 2 anjos que estavam dentro do túmulo declararam para ela, e ao chegarem lá diante dos 11, e haviam outras pessoas, olha lá, capítulo 24, versículo 9, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que estavam com eles, e com eles estavam. Então, significa que no local onde estavam os 11, também havia o quê? Outras pessoas, outros discípulos, né? Não declara, né, homens ou mulheres, mas diz que haviam outros, né, outras pessoas naquele momento. E as mulheres começam a declarar, falar aquilo que elas haviam ouvido e visto. Só que olha só a perspectiva deles, versículo 11. Tais fatos, né, tais palavras, lhes pareceram como delírio. Em outras palavras, né, como loucura. E não acreditavam em quem? Nelas. Então, elas falaram, declararam, disseram o que haviam visto e ouvido, mas eles não deram crédito nenhum, como se fosse um delírio. Elas tivessem, aqui era uma perspectiva que elas tinham tamanha, e aí elas falaram e eles não acreditaram. E aí um ponto, quando a gente fez a leitura aqui no versículo 13, quando diz assim, naquele mesmo dia, 2 deles quem? 2 deles que estavam naquele momento, como a gente leu lá no versículo 9, junto com os 11. Então, vê aí, versículo 9, né? Haviam os 11 e outros que estavam. Eu sempre me perguntava, né? Eu nunca tinha olhado da forma como a gente tem estudado dentro do contexto, eu nunca tinha me percebido esse detalhe, né? Como eu estou trazendo para os irmãos. E aí, como eu sempre costumo ver ao estudar a Bíblia, como é que ela é fascinante em razão disso. A gente lê, estuda, prega uma vez, ensina outra, e aí na outra e outra vez, quando a gente vai estudar, o que é que a gente percebe? Algo novo que a gente aprende, um detalhe que muitas vezes passou despercebido em outro momento. E é isso que, assim, embeleza, né? Me fascina, e com certeza deve fascinar você ao buscar, né? Fazer sempre... aprender aquilo que a Bíblia diz. E aí ele diz, versículo 1, então, naquele mesmo dia, 2 deles. Então, 2 desses que provavelmente estavam
e julgaram loucura, não acreditaram na palavra daquelas mulheres, o que eles fizeram? Eles partiram para uma cidade chamada Emaús. Emaús era uma aldeia, né? Que ela ficava cerca, como diz aqui no final do versículo 13, cerca de 11 quilômetros. 11 quilômetros a oeste de onde? De Jerusalém. Não era uma longa caminhada, né? Não era uma longa caminhada. Dependendo do relevo, poderia ter altos e baixos, mas era uma caminhada de cerca de 11 quilômetros. E aí, versículo 14, eles iam conversando a respeito das coisas, né, daquilo que estava se sucedendo, ou seja, dos fatos. Talvez, assim, repetindo a frase das mulheres, da situação que eles estavam vendo, da expectativa, como a gente vai ver no decorrer do texto, que eles tinham a respeito de Jesus, uma expectativa, né? Uma esperança em relação àquilo que eles esperavam de Jesus. A gente vai ver isso no decorrer do texto. Então, eles estavam conversando. Quando, de repente, versículo 15, aconteceu que, enquanto conversavam, chegou alguém, né, na mesma jornada, na mesma estrada, e se aproxima, né, e se aproxima e vai com ele. Só que tem um detalhe importante. O que acontece? Versículo 16. Primeiro, o versículo 15, nós percebemos que o texto, Lucas declara que é quem? Jesus. Só que, se eles são daqueles que são discípulos de Jesus, são dois daqueles que são discípulos de Jesus, o versículo 16 mostra por que eles não reconheceram. E por que eles não reconheceram? 16. O que aconteceu? Né? Hã? Fechado, né? Isso. Versículo 16 diz que eles foram impedidos de o reconhecer. Porque ficaria muito fácil, né? Ficaria muito fácil. Então, olha a ideia. Então, provavelmente, Jesus, naquele momento, queria dar uma lição forte para eles. Talvez, Jesus, ao se aproximar, diferente de mim e de você, Jesus olhou o quê daqueles homens? O coração. E eles precisavam, lembra lá qual é o tema? Se você parou para pensar, peraí, o Sandro iniciou o capítulo 24, versículo 13, nenhuma vez, do momento que ele começou até agora, ele falou a palavra restauração, de propósito, porque a gente vai ver que Jesus, ele vai trabalhar essa esperança no coração daqueles homens. Primeiro, que eles são impedidos de reconhecer Jesus. Segundo, que de maneira proposital Jesus vai andar com eles e vai lidar situações, como a gente vai ver já já, para que no momento que a ficha cair, o que eles possam fazer? Opa! Bem que a gente sentiu assim, assim, assim. Puxa vida, como é que a gente não enxergou? Então, seria uma maneira mais assim, com mais respaldo, de uma maneira mais forte. Para quê? Para que eles pudessem, de fato, viu? A gente duvidou de Maria, duvidou das mulheres, mas olha onde que ele estava. Ele estava andando conosco, ele conversou conosco, ele nos ensinou. Então, isso ficaria de uma maneira mais firme na lembrança de quem? Daqueles homens. Então, versículo 16, eles estavam impedidos de reconhecer. Agora, olha um ponto importante que Jesus faz com ele, versículo 17. Então, lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides, tratando à medida que caminhais? Sabendo o que eles estavam fazendo, mas o que Jesus queria que eles fizessem? Jesus queria ouvi-los. Jesus queria ouvi-los. Aí, ao ler isso aqui, eu entendo da seguinte maneira, trazendo para um contexto bem simples e prático para a gente. Deus sabe das nossas aflições, Deus sabe das nossas dificuldades, Deus sabe das nossas lutas, Deus sabe assim, os nossos anseios sobre as nossas famílias, sobre o desejo que nós queremos para que um dia eles também abram o coração para que eles sejam restaurados pelo poder de Jesus, pelo seu evangelho, sabe. Ele sabe do nosso anseio. Só que ele quer fazer o quê? Ele quer nos ouvir. E ele quer que a gente busque.
Ele quer ouvir da minha parte, da sua parte, né? Como a gente fez logo no início. Nós oramos, né? Pela dona Matilda, pela dona Doeres, pela dona Maria, pelo neto do Rende, como temos orado por muitos irmãos no decorrer desses 3 anos. E no decorrer desses 3 anos, nós temos visto a mão de quem? A mão do Senhor, agindo, né? Ele levando, trazendo, restaurando vidas. E é isso que Deus faz. Jesus sabia o que se passava no coração daqueles homens, mas Jesus queria ouvi-los. Agora, olha um ponto que Lucas deixa para ressaltar no versículo 17. E eles pararam entristecidos. Um ponto, ao buscar a palavra no original, me trouxe justamente o seguinte significado é meio redundante, me trouxe a seguinte informação. Provavelmente, a aparência, ou como diz aqui, o entristecimento deles era aparente. Entendeu? A tristeza, a expectativa deles, né? A frustração, vou usar esse termo, em relação a todo o ocorrido, ela era aparente. Quando fala que eles pararam entristecidos, uma outra ideia da palavra entristecido, eles estavam com um olhar triste, eles estavam melancólicos. Então, isso era visível. Tem quando você pergunta para alguém, oi, como é que você está? Aí a pessoa, mesmo que ela diga, você está bem, mas a aparência dela não diz que ela está bem, você sabe. E aí que está o ponto. Então, a aparência deles, né, ela estava assim, expressando isso. E o que Jesus fez? Jesus fez de propósito, porque eles estavam aparentando. Jesus, além de olhar o coração, estava vendo a forma como eles estavam se expressando. E aí vem a pergunta que eles fazem, né? Jesus lança a pergunta e aí eles indagam, pera lá, onde que você está esse tempo todo? Versículo 18. Então, Jesus pergunta, versículo 17, porém, chamado Cleopas, respondeu, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras a ocorrência desses últimos dias? Espera aí, tu não olha o status do WhatsApp, na internet, você, assim, onde que você estava enclausurado, que você não viu os fatos? Não. E, literalmente, eles ficaram espantados. Por que que ele não sabia, ele não estava assim, dentro da notícia ocorrida em Jerusalém? Mas, literalmente, Jesus está trabalhando para quê? Porque Jesus quer ouvi-los. Jesus quer que eles externem, né, aquilo que eles estão sentindo. Horas antes, eles haviam julgado aquelas palavras das mulheres como loucura. Né? Loucura. Só que agora, como eu já comentei anteriormente, eles vão entrar num processo que o próprio Jesus vai restaurar a esperança que eles tinham. A expectativa deles que estava apagada, mas Jesus vai mostrar para eles que nada ainda acabou. Aquele momento fazia só parte do processo. E aí o Cleopas pergunta para Jesus, você está ignorando as ocorrências dos últimos dias? E olha só a pergunta de Jesus. Jesus poderia dizer não, mas o que Jesus fez? Outra pergunta. Quais? Por quê? Ele queria puxar daqueles homens para que eles trouxessem a lembrança ao quê? Justamente a expectativa que eles tinham. E eles começam, versículo 19, e explicaram o que aconteceu a Jesus. Escute bem, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Você não ouviu falar de Jesus? Né? O Nazareno, aquele que veio de Nazaré, um homem, a ideia de varão profeta, ou seja, um homem que era um arauto, que ele falava da parte de quem? Da parte de Deus. E ele não só falava, ele não só demonstrava autoridade nas palavras, mas ele manifestava em obras. Isso pode mostrar através dos sinais, né? E das manifestações da glória de Deus através de quem? De Jesus. Ou seja, o modo como ele estava restaurando quem? As pessoas. Só que esses homens, que provavelmente foram testemunhas oculares daquilo que Jesus fez, pela falta de compreensão,
eles estavam agindo de que modo em relação a tudo isso que eles estão declarando para esse homem? Claro, eles estão falando isso sem entendimento. Então, de certa forma, eles estão falando, parece que não está batendo a situação, você compreende? Parece que não tem sentido. Espera aí, ele era um varão, profeta, poderoso em obras e palavras, não somente diante de Deus, Deus era sua testemunha, mas também o povo era testemunha disso. E eles? Eles não foram testemunhas também? Só que olha só o que faz a falta de entendimento a respeito do plano de Deus. Por isso, trazendo para a nossa vida hoje, por isso que precisamos agir de acordo com o quê? De acordo com a vontade de Deus, no sentido de que Deus entregou o seu Filho. Hoje eu e você estamos aqui. E o que é que a gente precisa fazer? Diante do primeiro desafio, diante do primeiro obstáculo, diante da primeira dificuldade, desistir? Não. Por quê? Porque isso demonstraria que nós estaríamos agindo como esses homens, sem entendimento. Só que, ao contrário, diferente deles, eu e você temos algo muito importante sobre as nossas vidas. Eu e você, diferente deles, temos a revelação completa da vontade de Deus nas nossas mãos. Então, não tem como a gente recuar, nós precisamos avançar. Não tem como a gente desistir, nós precisamos persistir, ou seja, perseverar, continuar. Então, precisamos entender que o entendimento ele precisa estar aliado à continuidade, à prática, à obediência. Isso é o verdadeiro restauro de Jesus. Então, esses homens, poderia até colocar o termo, eles são justificáveis, porque diferente de nós, eles não têm a palavra completa. Lembra lá quando Paulo, ao escrever 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8 em diante, ele diz, né, que em relação à questão das línguas, né, havendo línguas cessarão, havendo profecia vai cessar, mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte vai ser aniquilado. Ou seja, ele está se referindo ao quê? A revelação completa de Deus. Hoje, eu e você já não vivemos no em parte isso, em parte aquilo. Hoje, eu e você estamos vivendo a plenitude da vontade de Deus através do quê? Da revelação completa da vontade do Senhor. Então, precisamos viver de que maneira? Com entendimento. Entendendo que o papel que eu e você precisamos desempenhar é valioso em relação a quem? Aos nossos irmãos. Alguém pode chegar e dizer, não, mas o meu dom é diferente do irmão José Carlos. Aí o irmão José Carlos, não, mas o meu dom, né, é diferente do Marcos Aurélio. Glória a Deus. Porque é na diversidade que nós podemos ver a manifestação do poder de quem? De Deus. Porque nem todo mundo é mão, do jeito que nem todo mundo é orelha, nem olhos. Deu para entender? Todos juntos fazemos parte de um só corpo e cada um exercendo aquilo que Deus nos chamou, nós vamos exercer a prática do quê? Do entendimento, da restauração do Senhor. Então, precisamos entender que somos importantes e precisamos viver com entendimento. Esses homens, nesse momento, estão vivendo sem esse entendimento. E eles continuam. E como os principais sacerdotes, com as nossas autoridades, o entregaram para serem condenados à morte e o crucificaram. Agora, olha só as palavras que eles vão dizer no versículo 21. Ora, nós esperávamos, olha a expectativa deles, nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar a Israel. Qual era a esperança deles? Nós pensávamos que fosse ele. Nós pensávamos que fosse ele. Por quê? Porque a morte colocou uma pedra, literalmente, né? Naquilo que eles esperavam. Aí a gente começa a entender por que eles disseram para as mulheres que aquilo era loucura. Porque até então eles não tinham entendimento sobre o vencer de Cristo, sobre o quê? Sobre a morte. Então, olha a expectativa. Então, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir, mas, depois de tudo isso, e olha só, e eles ainda estão refletindo sobre aquilo que Jesus disse.
sobre aquilo que Jesus disse, sobre no terceiro dia ele ia ressuscitar. E olha o que eles continuam no versículo 21. Mas, depois de tudo isso, é já este o terceiro dia, desde tais coisas se sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, versículo 23, e não achado o corpo de Jesus. Então, olha só, eles ainda estavam naquela expectativa. Bem, ele falou, mas já é o terceiro dia, e não aconteceu nada. Elas foram lá, versículo 23, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, ou seja, elas viram os anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, verificaram a exatidão do que disse as mulheres, mas não o viram. O ponto aqui é, qual é a maior dificuldade desses dois homens? Qual é a maior dificuldade que a gente pode ver? Foram lá no túmulo e não viram nada. Qual é a maior dificuldade deles? Acreditar. Acreditar. Ótimo. Um outro ponto que ressalta aos olhos. Versículo 24, no finalzinho. As mulheres foram lá, os outros foram lá, mas as pessoas não fizeram o quê? Ninguém viu lá. Não viram. Não viram. Não viram. Não viram o corpo, não viram Jesus, não viram lá o túmulo com alguém. Ou seja, o fato de o túmulo estar vazio, na percepção, no entendimento deles, não queria mostrar nada. E na nossa percepção hoje, dentro do reino restaurado, um túmulo vazio faz a diferença? Faz a diferença. Faz a diferença. Porque não é necessário que eu e você estejamos vendo Jesus em termos físicos. Ao vermos o túmulo vazio, nós sabemos que aquele que foi colocado naquele túmulo, ele foi ressuscitado e ele está reinando à destra do Deus Pai. E todos aqueles que nós já amamos e amamos ainda, e nos lembramos e temos saudades e que adormeceram no Senhor, hoje estão sendo consolados por Deus Pai. Olha só a beleza. E aí que vem o ponto. Então, por quê? Porque justamente hoje nós temos a expectativa do quê? Da palavra, do ensino da palavra, da restauração trazida por quem? Pelo Senhor. E aí é um ponto que a gente precisa observar. Eles não estavam acreditando justamente porque eles não estavam vendo. Aí a gente vai entender as palavras de Jesus lá no versículo 25. Alguém lê para a gente, por favor, do 25 ao versículo 27. Percebamos aí as palavras de Jesus para esses homens, ao dizerem estas palavras para o Senhor. 25 ao 27. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Olha só. Ou seja, em outras palavras, Jesus está dizendo que eles são o quê? Versículo 26. Aliás, versículo 25. Nécios. Eles são o quê? Duros. Né? Aqui na NVI é bem interessante a tradução, que ele diz assim, como vocês custam a entender? Como é que vocês custam a entender? Vocês ainda não entenderam. Nécio. A minha é insensato. Então, o ponto aqui, seja nécio, seja insensato, é que eles não entendiam. Eles não estavam assim, parece que estava aquecendo ainda a chaleira para pegar, assim, lembra aqueles carros lá, logo no início da invenção do carro, que pegava aquela manivela na frente, aí rodava para ele poder ligar. Diga, a senhora quer falar? Dona Jovina, o seu Aníbal? Não. Não. E aí um ponto que a gente pode observar é justamente esse. O Jesus diz, olha, ó nécios e tardos de coração. Como é que vocês são insensatos, como vocês são difíceis de entender.
É como se estivesse com o coração fechado, tardo, né? No sentido de que eles estão como se estivesse assim, recusando de aceitar, de enxergar a realidade. Espera aí, Cicrano e Bertano foram lá, mas não o viram. Ok, mas não viram também o corpo. O túmulo está vazio. Então, isso não tem sentido nenhum? Não, não é isso. E Jesus continua, para crer tudo o que os profetas disseram. Nessa semana me perguntaram no curso de teologia básica, né, sobre como era a pregação de Paulo para os judeus. E a gente pode perceber que o próprio Jesus aqui falando com os próprios judeus caracteriza justamente a forma como Paulo trabalhava com os judeus no contexto de Atos. Ele ia trabalhar o quê? A lei. Ele ia trabalhar o quê? Os profetas. E olha como ele diz, né? Que ele diz que o seja Moisés, lá no 27, começando por Moisés e discorrendo pelos profetas, o que ele fazia? Ele estava falando, né, a respeito daquilo que falava a respeito de quem? Desses que eles estavam assim praticamente desistindo, né? Não estavam confiando nas práticas ou naquilo que Jesus havia ensinado. Diga, Paulo. Vou colocar o fone aqui para ficar melhor a altura. Melhor? Estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Beleza. Uhum. Ó, não, esse que você leu agora aí, o 25, você leu na NVI, né? Uhum. Como vocês custam a entender, né? É interessante a segunda parte, como vocês demoram a crer, né? A gente vê aí, quando a gente está estudando com alguém, né? Como a pessoa demora a crer nessa verdade que a gente está passando, né? Às vezes a pessoa está ali, está demorando, está quase entendendo, mas demora a crer, né? Porque é aquilo que Jesus falou, quem crer e for batizado, né? Você tem que crer, né? Então, é interessante aqui, como demora a crer, né? Ali falando com eles, e hoje a gente trazendo para os nossos dias, hoje, quando a gente está falando de Cristo para alguém, trazendo, né, as escrituras para as pessoas, assim, ela o tempo todo, ela está ali, ó, ela entende, ela faz algo por... Né, ela é denominacional, eu, por exemplo, vim do catolicismo, vamos colocar o catolicismo, né, só para... Uhum. A pessoa está ali... sabe que tem, mas não está crendo naquilo que está ali na passagem ali, ó. Tem que fazer assim, ó. É isso que Jesus está falando aqui, né? Eles não estavam, viram lá o túmulo vazio, né? Quer dizer, depois ele vem colocando o que os profetas falaram, né? Então, tá difícil vocês crerem naquilo que, se não está ali é porque, né? E Tá como vivo, talvez, ressuscitou. talvez algumas pessoas trazendo também dentro dessa ideia que você trouxe, né? Parece que às vezes as pessoas querem ver algo para que justamente elas possam seguir Jesus, como se fosse algo como é pregado no contexto religioso, né? Algo sobrenatural, algo que possa realmente chamar a atenção para que, mas a simplicidade está justamente na própria palavra. Olha para onde Jesus aponta. Jesus poderia muito bem dizer assim: olha, vocês não viram os sinais? Vocês não viram isso que ele fez? Você não viu Lázaro, não viu aquilo, não viu o cego lá na estrada de Jericó? Não. O que ele disse? Versículo 27. Ele começou a discorrer, seja de Moisés até os profetas, ou seja, na palavra escrita, na palavra revelada. Ou seja, se alguém não ouvir a palavra revelada, será que ela vai ter capacidade de ouvir algo que seja além disso? Com certeza não. E aí que está o ponto. Jesus estava apontando para o lógico, ou seja, para a palavra revelada do Senhor. Diga, Marco. Alessandro, é muito interessante isso que você está comentando e o que o Paulo também comentou. É complicado, né? Porque a palavra nos diz: felizes daqueles que não viram e creram, né? É o nosso caso de hoje em dia. E a gente, voltando ao passado, a gente vê os discípulos que seguiam Jesus, participavam dos milagres de Jesus, mas nem assim, por intermédio desses milagres, eles demoraram a crer que Jesus Cristo tinha ressuscitado. E Jesus Cristo, ele vinha comentando, ele vinha falando, dizendo a eles que eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. E eles demoraram a entender, né?
E eu fico observando, nós temos um grupo de bairro na casa da minha sogra, de evangelismo, e lá tem meus cunhados, tem pessoas que visitam, e minha cunhada já se converteu, meu cunhado também, aí tem um outro cunhado que fica, sabe, dá vontade de pegar um machado e partir a cabeça para poder colocar, poxa, tu não está vendo? Tu tem que ver o que mais? Tu estás vendo a transformação que ele fez na vida de todos aqui. Quero que tu queres mais o quê? Né? Mas é muito difícil, mas o ponto é persistência, sabedoria, para que a gente possa ganhar essas almas. Está aí um ponto bom para você passar para eles, né? Esse detalhe que o próprio Alessandro está explicando, que nós estamos lendo aqui, é um ponto interessante para passar para eles, né? Eles também agiram assim, você está agindo igual. Fala pra... É um ponto bom esse, né? De leitura com... Ei, Marco, tu comentando me fez lembrar também, lembra as palavras de Ananias, lá quando Paulo relata, né? Por que te demoras? Né? Então, um ponto é justamente esse. Então, o embasamento ele precisa ser na palavra. Se a pessoa não ouvir a palavra, ou seja, se ela não ouvir o plano de Deus, como é que ela vai crer se ela vê algo sobrenatural? Não vai. E o que as pessoas mais hoje fazem de maneira equivocada é tentar ver, né, a situação. Por exemplo, eu tenho um primo que ele é da Assembleia, né, pentecostal. E ele fez o curso, a gente estudou a Bíblia, ele ficou claro no entendimento dele, ele disse, não, eu preciso fazer isso, mas eu preciso ver algo lá na igreja. Não, ainda não vai porque eu vou ver isso, eu vou ver aquilo, eu vou, quando foi, aí eu disse, e aí? Não, eu vou ficar por lá mesmo, eu vou pegar aquilo que eu aprendi e vou ensinar para as pessoas. Eu disse, pera lá, mas se você mesmo não tomou para si a verdade, e a verdade prática, se você não tem e reconhece que não tem a presença do Espírito porque você não está obedecendo aquilo que a palavra diz, como é que você vai transmitir a verdade sem viver a verdade? Né? Como o próprio Jesus diz lá em João 8, 31 e 32, só vai poder conhecer a verdade quem permanece na palavra. Só pode ser um verdadeiro discípulo se permanecer na palavra. Aí conhece a verdade e a verdade liberta em razão disso. Permanecendo na palavra e sendo verdadeiro obediente, sendo verdadeiro discípulo. Aí ele ficou em silêncio e não falou nada. Então, muitas vezes, as pessoas elas querem se adequar, né? Mas elas não querem fazer. Elas querem ouvir, mas não querem praticar. E o que Jesus está fazendo com esses homens, está pegando o entendimento deles, assim como tivesse... E aí, abram os olhos, enxerguem mais, né, do que o corpo. Lembra lá, quando alguém comete um crime, quando a polícia vai investigar, ela precisa do quê? De duas coisas principais: testemunhas e evidências. Vamos lá, aí a gente não é nem um CSI, nem assim, trabalha com legista, mas 2 dias, 3 dias antes, pegaram o corpo, enrolaram no lençol, colocaram dentro de um túmulo. Pegaram uma pedra, enrolaram e colocaram no sepulcro. Passou-se o dia do sábado, as mulheres foram lá, e aí o que chegaram? Não tinha corpo, não tinha nada. E agora o que foi que aconteceu? Né? Parece algo ilógico. Mas só que Jesus está trabalhando isso no coração de quem? Daqueles homens. Por isso, nós precisamos aprender as lições através do que está escrito, né? Porque olha só como é que Jesus, de certa forma, está o quê? Ele está restaurando a esperança, a expectativa, né? A fé desses homens. E ele continua, versículo 28, quando eles estão se aproximando, Jesus não ia ficar com eles. O plano de Jesus era passar direto na cidade de Emaús, para deixá-los refletir para um momento mais para frente. Só que o que eles fazem, quando se aproximava da aldeia para onde iam, fez menção que ia passar adiante. Então, eu vou seguir reto aqui, eu vou seguir o caminho, eu vou seguir a estrada. Aí o que eles fizeram? Eles insistiram, versículo 29, mas eles constrangeram, dizendo, fica conosco, já é o final do dia, não vai caminhar aí no final da tarde, vem conosco, porque é tarde e o dia já declina. Então, e entrou para ficar com eles.
E aqui é um ponto que a gente vai ver, versículo 30 em diante, que eles vão tomar o pão e eles vão comer. Lembra lá, como a gente está estudando em Êxodo, quando Deus institui a Páscoa, lembra lá no dia 14 do primeiro mês, ele começa uma certa celebração que vai do dia 14 ao dia 21, que são 7 dias. Qual é a festa lá que eles estabelecem? A festa dos... Pães sem fermentos. Isso, dos pães asmos, pão sem fermento. Provavelmente aqui, né, Jesus já havia sido morto, provavelmente eles ainda estavam no período ainda da festa dos pães asmos. E aí lembra que eles comiam, e tinha uma festa no primeiro dia, né? E tinha uma festa no último dia, que seria no sétimo dia, né? da semana, e eles teriam uma celebração, um culto, né? Uma celebração lá naquele contexto. Então, provavelmente, ao chamarem Jesus, eles vão celebrar esse momento da festa dos pães, né? Da semana dos pães asmos, para lembrar da libertação. E é justamente um ponto que eu vou já observar. Diga, Neves. Irmão, boa noite. Boa noite. Duas coisas. Eu perdi o comecinho da tua aula, né? Eu não sei se você falou dos dois que estavam caminhando, né? Falou do Mas pode comentar, mano. do Cleopas, né? E aí depois a gente vai ver na sequência aqui que o segundo que estava caminhando era Simão, né? Então, Cleopas e Simão. Não sei se você comentou isso, mas já estou fechando. Outra coisa, aqui nesse versículo que fala que eles insistiram com ele, né? Fique conosco, né? Então, me fez lembrar aquela passagem, né? Que eis que estou à porta e bato, né? Se abrirem, eu entrarei, né? E cearei contigo, né? Jesus não recusou o convite, né? Isso mostra para a gente a importância da gente estar sempre com a nossa porta aberta para Jesus, com a nossa vida pronta para a chegada de Jesus, né? Então, sempre que nós convidamos Jesus, ele vem, ele está conosco, né? Tem outra passagem também que eu gosto muito, que fala, né? Onde tiverem 2 ou 3, né? Falando em meu nome, estarei lá com eles, né? Então, também acho que eu estou só parafraseando, tá? Eu não estou lendo um texto, não. Então, isso mostra para a gente, né? Com convicção, né? De que ele foi para com o Pai, mas ele está presente com a gente, né? Ele está presente. Então, isso nos deixa muito alegre, muito feliz no nosso dia a dia, né? Sabermos que basta, né, começarmos a falar de Jesus e ele está conosco. Então, ele está comigo aqui em Campinas, ele está com você aí em Manaus, ele está, né, com todos nós que estamos aqui em todos os lugares onde nós estamos. Amém por isso. Muito obrigado, irmão. Amém, mano. Um outro ponto dentro desse comentário, já lhe passo a palavra, dona Maria Helena. Assim como nós precisamos estar dispostos a abrir, né, as portas para Jesus, nós também não podemos recusar a oportunidade de levar essa restauração para outras pessoas, né? Seja quem for, nós precisamos ir e levar. Como a gente vai aprender e ter aprendido no Evangelho de Lucas, e vamos aprender de maneira prática em Atos, nós agora, no Reino Restaurado, somos os propagadores do Reino Restaurado. Ou seja, nós somos aqueles que levam essa palavra de restauração. Então, não podemos desperdiçar oportunidades. Diga, irmã Maria Helena. Então, é que o irmão Neves falou de Cleopas e Simão, que seriam 2 dos apóstolos de Jesus. Lá no 34 ele fala sobre Simão, mas é quando eles chegarem lá em Jerusalém. Não, foi Neves que falou que eram 2, um era Cleopas. Eu nunca soube que Cleopas era um dos apóstolos de Jesus. Não, calma. Lembra lá no versículo 9, quando a gente vê assim, lá no versículo 9, diz assim, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que estavam com ele. Então, além dos 11, quando as mulheres chegaram, provavelmente havia homens e mulheres reunidos com esses 11. As mulheres chegam e contam. Então, desse montante, além dos 11, provavelmente Cleopas e um outro, né, eles partem de Jerusalém para essa cidade ou aldeia chamada Emaús, né, que ela fica a 11 quilômetros de distância.
Então, Tá, quando então, não quando tem eu abri nada a no ver 13, com os apóstolos, não é nenhum dos 12, não, porque senhora, não, senhora, não. tá Por bom, isso por então isso que eu tá. enfatizei até que eu disse que eu nunca tinha atentado, né? Assim, me preocupado com esse detalhe, eu já tinha lido e dessa vez, assim, eu aprofundei para olhar dentro do contexto para ter esse entendimento. Então, esses Porque dois depois, discípulos, pode falar. mas são dois dos que seguiam ali, as mulheres, os Isso, homens e sim, tudo, senhora. não os 12 apóstolos. Porque Sim, no senhora. 33, quando eles retornam a Jerusalém, vai dizer que eles estavam reunidos os 11 e outros com eles, de novo. Isso, aí enfatiza mais ainda. Então, esses Tá. dois saíram daquele contexto, né? Foram para a cidadezinha lá. Aí eles vão voltar. Aí eles vão citar o fato que já havia aparecido para Simão. Tinha os 11, né, Alessandro? Os 11 e o resto era discípulos. Tinha os 11 apóstolos e o resto era discípulos. Justamente. 11 por quê? Porque Judas já tinha escolhido o rumo dele, né? Então, estavam os 11 naquele momento. Tá certo, não tinha o Tranquilo, Matias obrigado. ainda. Não, tranquilo, tranquilo. A gente vai ver lá em Atos, vamos ver em Atos. Tá. Obrigado. Alessandro, Diga, como em Marco. Rapidinho, Paulo. Diga, Marcos. Eu queria só chamar a nossa atenção, porque mesmo Jesus Cristo tendo repreendido esses homens, né, desde o comecinho lá do versículo 25 ao 26, e Jesus Cristo começou a repreendê-lo porque eles estavam com o coração duro, demorando muito a reconhecer que era Jesus. E até então, até o versículo 30, mesmo depois que Jesus sentou à mesa, que partiu o pão, daí foi que os olhos deles vieram abrir e eles reconheceram Jesus, né? Isso chama muito a nossa atenção, porque, poxa, o quanto esses homens, né, caminhavam com Jesus, estavam com Jesus, mesmo Jesus ter repreendido esses homens, ter mostrado a ele que era ele, e mesmo assim eles não acreditaram. Foi preciso Jesus entrar na cidade com ele e sentar à mesa para poder partir o pão para ele abrir os olhos e reconhecer Jesus. Isso. Eu vou já entrar nesse detalhezinho, que é uma ideia bem interessante do Partir do Pão. Obrigado, Marcos. Diga, Paulo. Não, só ia colaborar com a Maria Helena, que ela comentou do nome aqui, né? Em Atos também aparece o nome de alguns discípulos, como foi de Filipe, como foi de Estevão, né? Que eram discípulos de Jesus também, né? Uhum. Mas, partindo daquilo que o irmão Neves falou, né? E você fez um comentário interessante, né? Que assim nós hoje, né? Não só receber, né? Tá de porta aberta para a palavra, para Jesus, mas também levar Jesus para as pessoas, né? O que você comentou, como está lá em Lucas 9, que nós já estudamos, né? O próprio Jesus falou, né? Na casa em que entrarem, fiquem ali até partirem. No caso, a casa que abrirem para você, você vai lá, leva a mensagem, e muitos não vão receber, né? Aquele que não receber, não adianta a gente forçar, né? Isso. E precisamos muitas vezes, assim, o Enio, eu gosto de uma expressão que o Enio usa, né, que ele diz que nós, né, o que nos destaca, né, como discípulos de Jesus é o ensino, é a qualidade do ensino. Por quê? Porque, por exemplo, no contexto hoje as pessoas pegam, a gente vê, por exemplo, no curso de teologia, quando a gente vai conversar com alguém, né, a pessoa pega um texto isolado aqui, aí pega um texto ali, aí eu costumo perguntar assim, às vezes, da pessoa, mas você entende o contexto desse livro? Você entende por que ele está citando esse texto? Aí vai para cá, vai para lá. Então, vamos lá. Entenda o que ele está querendo dizer aqui. Aí esse outro aqui, entendeu? Para quê? Para que justamente veja que não é só lançar ao vento, mas é lançar tendo entendimento e, acima de tudo, é ter a praticidade desse ensino aonde? Na vida, né? Não adianta dizer, o batismo é isso, o batismo é importante, ok. Mas aos olhos da Escritura, você obedeceu essa prática? Não. Então, o que lhe falta? Né? Mais ou menos nesse sentido, para que a pessoa possa entender. Não é só lançar. Jesus não quer só que eu conheça, ele quer que eu exercite, que eu tenha prática, que eu tenha a vivência disso que ele ensina, né? Como ele está fazendo com esses homens. Então, isso é muito importante. E olha só o ponto, né, que eles vão lembrar, o start da lembrança. E aconteceu que eles estavam à mesa, 30.
Tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Olha qual foi o start. Vamos lá, então, se eles estão no momento ali da Semana dos Pães Asmos, e os pães asmos lembravam o quê? O amargor, né, da escravidão, no contexto da Nova Aliança, a questão do pecado, né? E aí Jesus ele faz o quê com o pão? Ele toma o pão, abençoa e ele parte. O que aconteceu com Jesus? Para justamente tirar da minha vida, da sua vida, da vida daqueles homens, o amargor do pecado. Ele foi morto, ele foi partido. Então, olha só, lembra lá, todo domingo, primeiro dia da semana, quando eu e você vamos celebrar a ceia, quando a gente pega o pãozinho, sem fermento, a gente mastiga, fecha os nossos olhos e a gente vai lembrar do quê? Daquilo que Jesus fez por nós. O significado de tudo aquilo que nós estamos naquele momento da adoração, né? De tudo aquilo, da importância que ele tem. A gente vai, passa o cálice, toma o cálice de suco de uva, do fruto da videira, como diz a palavra, e aí a gente vai lembrar do quê? Do sangue derramado em nosso favor. A nossa memória, né? Ela está voltada para aquele que é o autor, aquele que de fato dá o sentido, não só para a ceia, não só para a adoração pública, mas para a nossa vida. Dá sentido para isso que a gente está fazendo aqui, para esse planejamento que nós temos no decorrer da semana, seja na preparação dos estudos, seja para pegar no momento lá, horas ou minutos antes da aula, pegar o nosso caderno, a nossa Bíblia, depois ir lá no YouTube, assistir, né? A minha sogra, por exemplo, está aqui, a minha sogra, por exemplo, assiste a aula, aí a gente posta, ela assiste em casa, depois no YouTube, pega o caderninho dela e ela vai fazendo anotação, como se ela tivesse ali, como diz o Enio, presente online. E ela vai e anota, né? Por quê? Porque é justamente o que a gente precisa fazer. Precisamos entender que Jesus é a razão de tudo isso. Sem ele, tudo isso que nós estamos aqui fazendo, e a cada primeiro dia da semana não tem sentido nenhum. E foi justamente nesse momento que esses homens lembraram. Olha lá, versículo 31. Então se lhes abriu os olhos e reconheceram. Quando a missão de Jesus foi cumprida, ou seja, a esperança de... Espera lá, as mulheres foram, não viram. Os homens foram, não viram, não viram. Só que agora, eles o quê? Viram. E eles lembraram através do quê? Depois que Jesus parte o pão, Jesus abençoa o pão, parte e entrega para eles. Jesus morreu, derramou o seu sangue, entregou o seu corpo para restaurar quem? Aqueles dois. Mas morreu para restaurar quem também? Eu e você. E o que precisa estar na nossa memória? Que eu e você agora temos a missão de levar essa mensagem para aqueles que não conhecem. Esses homens reconheceram, só que no momento que os olhos deles se abriram, o que aconteceu? Jesus desapareceu da presença deles e disseram um ao outro, porventura não ardia o coração quando pelo caminho nos falava? Quando nos expunha? Agora já é tarde, ele já não está na presença de Jesus. Mas, poxa, bem que eu senti aquele formigão aqui do lado direito, mas ele não identificou. Mas agora, a semente que Jesus lançou de esperança, de restauração naqueles homens, ela foi semeada. E eles continuam, versículo 33. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que acontecera no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. Então, olha só, o momento chave que eles lembraram de Jesus, qual foi? Quando Jesus partiu o pão. Aí foi o start. E aí que está o ponto. Uma das coisas que eu até comentei na última aula, né? Por que a gente celebra a ceia todo domingo? Porque normalmente o homem, né, ele é esquecido, né? Ele é esquecido. E aí o ponto é que nós não podemos esquecer do momento mais importante das nossas vidas. Foi o momento em que Jesus, por misericórdia, por justiça, por amor, não conhecendo em termos pessoais, eu e você,
nenhum dos seguidores dele. Ele foi lá e entregou a sua vida por amor de nós, sem saber os nossos nomes, no sentido geral. Mas o que ele fez? Ele se entregou. Ele confiou a nós a oportunidade de que um dia, ao ouvirmos a sua palavra restauradora, com fé, com o coração aberto, né, não demonstrando dificuldade nesse entendimento, pudéssemos ouvir e obedecer ao seu ensino e ter sobre a nossa vida o poder restaurador do Senhor. E ele fez isso tudo para quê? Para que eu e você reconheçamos como eu e você somos valiosos. Por quê? Porque sobre nós foi derramado o sangue de Cristo. E nós precisamos levar essa mensagem a outras pessoas. Claro, nenhuma pessoa é igual a outra. Às vezes, uma forma de ensino, ela vai ajudar uma pessoa. Talvez outra, né, Marco Aurélio? Ela vai ficar aqui, e aqui, e aqui. E aí a gente pode fazer uma outra abordagem para que ela possa entender. E assim sucessivamente. O importante é, para a gente finalizar, eu e você, como propagadores do reino restaurado, precisamos fazer a nossa parte. Precisamos levar. Precisamos colocar sobre as pessoas a responsabilidade. E ela e Deus, ela poder decidir, não, eu quero seguir a Jesus do modo que a Bíblia diz. Ou se ela não disser nada, Deus já vai saber, né, que caso ela não queira, é entre ela e Deus. O nosso papel, assim como o papel de Jesus sobre a vida desses homens, era oportunizar para que a restauração acontecesse. E é justamente isso que eu e você precisamos fazer. Como que? Propagadores do reino restaurado. Algum comentário, alguma pergunta antes da gente fazer a oração final? Tranquilo? Algo que não ficou entendido? Tranquilo? Ok. O Renato vai nos conduzir em oração. Aí só lembrando, né, da dona Matilda. A Matilde, que é minha mãe, dona Matilda, Maria, de Ju, isso. Isso. Dona Mais Dória. alguém tem algum pedido de oração antes de a gente começar? Eu peço pelo Davi. Pelo Davi. Irmão, eu tenho um pedido aqui, deixa eu só achar aqui. Fala aí, Paulo. Um amigo pediu para o nome dele é César Augusto. Ele está no Centro Médico Observatório, lá na Cidade do México. Entendi. E está no banco está precisando de sangue, né? Nessa doação de plaquetas. É um amigo que é da área, trabalha comigo, e ele passou esse recado aqui para a gente aqui. É César Augusto. César Augusto. Isso. O irmão, uma irmã nossa lá de São Paulo, eu não lembro o nome agora, que o Marken, ele falou que tem uma irmã nossa que está com câncer no seio. Orar por ela, eu não lembro o nome dela, mas Deus sabe todas as coisas. Certo. Renato, meu irmão. Oremos ao Senhor. Santo Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor. Obrigado por mais essa aula que o Senhor permitiu que nós tivéssemos aqui. Obrigado por cada um que se faz presente, nos ajuda a absorver cada vez mais esses ensinos para pôr em prática. Aumenta a nossa fé, aumenta a nossa obediência. Nos ajude, Senhor. Sabemos que contamos com o Senhor dia e noite e dia. O Senhor é Deus conosco. E por isso te pedimos em oração. Desde ontem eu notei que tem muitos pedidos sobre saúde. E hoje, coincidentemente, todos também vêm pedindo saúde. Pela saúde do neto do Wendy, Dona Maria, colega de Ju, minha mãe Matilde, a Doris de seu Esdra, Davi, nosso grande irmão, o César Augusto, que está pedindo doação de plaqueta e sangue, nossa irmã Jeane de câncer e a Giane também tem pedidos. Nos ajude, Pai, cuida da saúde do seu povo e não deixe que esses problemas de saúde venham atrapalhar o espiritual, e sim venham fortalecê-los nessa situação. Sempre agradecidos, em nome de Jesus, estaremos orando. Amém. 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 Valeu, meu irmão. Obrigada. Amém. Boa noite. Amém. Valeu. É. Valeu, meu irmão. Boa noite a todos. Deus abençoe, Boa. Alessandra. Boa Valeu, noite. Paulo. Vocês Valeu, todos. querido.